nós temos as informações sobre agricultura sustentável, que tem oferecimento de Risa Sementes. Vamos lá? Olá, Sérgio Braga, muito boa tarde. Hoje é quarta-feira, 24 de novembro, o quadro Agricultura Sustentável de volta aqui ao programa Tempo e Dinheiro. Hoje falamos aqui de Castro, nos Campos Gerais do Paraná, numa das maiores regiões de produção de leite do Brasil. Ali ao fundo, ó, a Castrolanda. A gente já consegue ver também um caminhão aí transportando leite para a cooperativa. E aqui nessa fazenda uma cena bucólica, né, das ovelhas aqui pastejando nesta propriedade onde viemos fazer um trabalho aqui em relação às tecnologias de máquinas agrícolas. E para o quadro Agricultura Sustentável, hoje, Sérgio, para essa edição nós continuamos com o recado da Amprocem, que é a Associação Nacional dos Produtores de Sementes de Gramíneas e também de Forrageiras. A Sandra Dias Ferreira tem um recado importante, que ela é a secretária executiva da Amprocem, e a mensagem dela hoje é sobre a necessidade do agricultor e do pecuarista buscarem no mercado sempre sementes de forrageiras certificadas. Tá certo, Sérgio? Amanhã eu volto com o quadro Agricultura Sustentável, falando também novamente aqui do interior do Paraná, acompanhando a produção de grãos nessa que é uma das maiores regiões de produção agrícola do Brasil e também na produção de leite. Tá certo, Serginho? Vamos em frente, até amanhã. Outra coisa, assim, a semente de forrageira, ela não tem outra destinação a não ser formar outra planta, tá? É diferente de milho, soja, outras culturas, que você, eu colhi lá, não cumpriu lá com a padrão de qualidade de semente, eu posso virar ela como grão, né? A forrageira não tem isso. A forrageira, ela só serve para planta. Então, os plantadores, eles têm que cuidar bem de suas áreas, né? Para não ter problema, porque ele tem que produzir uma boa semente, porque ela só vai ser semente, senão ele vai ter que descartar esse produto se tiver algum problema lá. E essa questão de estar usando a forrageira, né, para entrar na área, para preparar, fazer palhada, e o que ela, né, aprofunda o solo, ajudando as culturas sucessoras. Tudo tem padrão, certo? Desde as grandes culturas, milho, soja e as forrageiras, elas têm um padrão que tem que cumprir na inscrição de campo. Então, as sementes não vão ter praga? Não, elas podem até ter uma praga ou outra, mas existe um limite de tolerância, se tiver aquela qualidade lá, não vai prejudicar. Tá? E de forma que você pode usar defensivos. Tá? Mas o que acontece? Às vezes, muitos defensivos, na parte de pastagem, não tem registro. Entendeu? Não tem registro. Então, a gente tem que estar cuidando lá no campo, às vezes até com capina, né? Capina que eu falo com cultivo lá. Por quê? Para evitar que tenha ataque, né, de praga, de insetos e infestação de praga, tá? Mas, assim, lógico, uma área que é cuidada, que é inscrita de campo, que ela tem que cumprir o padrão de campo, é diferente de uma semente que foi feita uma colheita, que esse plantador não inscreveu o campo, que ele não tem nem responsável técnico e que quer comercializar sua semente no paralelo, tá? E o que é difícil nisso também, que eu acho bom enfatizar também, que na hora que tem a fiscalização de semente, quem que é fiscalizado? Quem tem endereço, tá? E aí, esses que não têm endereço, fica à mercê, né? E assim, a gente vem trabalhando isso com o Ministério da Agricultura, mas assim, tem que ser denunciado, porque fica difícil para o Ministério também lá, se não tem endereço, como é que ele vai autuar, como é que ele vai lá fazer uma apreensão, ou ir lá conferir se aquele material que ele está comercializando realmente está dentro do padrão, né? E esse mercado paralelo tem não só no setor de forrageiro, tem em outro setor também, né? A gente vê que tem muita semente que veio de grão, né? É grão virando semente, não existe isso. É o contrário, a semente vira grão. Não existe o grão virar semente. Então, o setor produtivo, né, o consumidor em geral, tem que estar atento aonde? Qual é a origem? Qual é a procedência da semente? Quem que é essa empresa? Como que ela se comporta no mercado, se já teve problema. Hoje é muito fácil de estar explorando isso.